Graça e paz, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Ah, estou vendo os dedinhos. Glória a Deus. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Que o Senhor nos direcione essa noite para que falemos aquilo que está no coração dele. Amém? Então, vamos orar. Começando com o nosso entendimento de hoje sobre oração de concordância. A gente vai ver mais para o final a diferença entre oração em concordância, de oração para unidade, né, oração unânime, que quando a gente ora em concordância, um ora e os outros concordam. Parece uma coisa simples, mas já já vocês vão ver que tem um tipo um pouquinho diferente, uma variação disso. Deixa eu só aceitar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por teu amor, por tua bondade, por tua fidelidade, por teu cuidado. Te agradecemos por quem tu és. Tu és o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho, aquele que se importa conosco, aquele que cuida de nós, aquele que nos ministra e nos ensina a tua vontade. Nós oramos para que tudo aquilo que está no teu coração seja revelado a nós nessa noite, que possamos não estar aquém daquilo que o Senhor está fazendo, mas queremos corresponder à vontade do Espírito. É isso que eu te peço, Pai. Te agradeço em nome de Jesus, na certeza de que a luz da tua revelação, a luz da tua palavra, resplandecerá nos nossos corações. A tua palavra diz que a tua palavra é como lâmpada para os nossos pés, que sejamos guiados na condução dessa aula, que cada um na sua casa possa ser também ministrado pelo teu Espírito, porque cremos que a obra do Espírito Santo é que faz com que o ensino não seja apenas algo intelectual, mas que gere nos nossos corações uma convicção que está além da nossa razão. Nós oramos para que o teu Espírito Santo promova em cada interior um impacto que vá além das minhas palavras. E oro também, Senhor, para que tudo aquilo que eu disser não provenha de mim, mas provenha do teu coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só aceitar aqui. Pronto, vamos lá. Então, o tema da aula de hoje é oração de concordância. O que é concordância? É quando duas ou mais pessoas se unem para orar por uma causa comum. E é interessante que a gente sabe que a Bíblia não foi escrita em português, né? A gente sabe que grande parte dela é em hebraico, em grego, pequenos trechos em aramaico, mas quando a gente pensa na palavra concordar no português, significa unir corações. Lembra? Cardíaco, corde, são palavras, né, que vêm dessa origem latina, que representam o coração. Então, quando nós temos os corações unidos numa causa, nós nos voltamos em oração nesse sentido. Tudo bem? E aí, gente, é importante entender que não é só um clamor. Quando você tem esse entendimento de unidade, e a Bíblia fala por diversas vezes na importância da unidade, na bênção que existe na unidade, fazer tornar esse sentimento comum, esse desejo comum em uma oração é fundamental. Por quê? Tem um ponto importante que a gente precisa entender. Muitas pessoas entram em crise, certamente em alguma aula vocês já ouviram sobre isso, né? Talvez não numa aula desse curso online ou em alguma outra situação. Muitas pessoas entram em crise com a ideia de que, para que eu vou orar se já alguma coisa já é vontade de Deus, se Deus já quer fazer algo, né? Por que a gente tem que declarar, falar isso e tudo mais? E eu acho muito interessante, por vezes a Escritura nos demonstra o desejo de Deus que nós estejamos falando, declarando a sua palavra, declarando a sua vontade. Eu gosto de dar um exemplo muito simples, que é, muitas vezes eu ensino os meus filhos, para quem não sabe, eu tenho dois, sei lá, olha, é para fazer isso de tal maneira. E às vezes eu vejo o Davi, que é o mais velho, falando para a Laís, olha, isso tem que ser feito dessa maneira.
porque minha mãe disse que tem que ser feito dessa maneira. E é muito engraçado que, como aquilo me alegra, ver que ele internalizou a minha palavra, como ele internalizou aquilo que foi ensinado. Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos manifestando aquilo que nós internalizamos. E aí você pode falar, mas você está falando sobre concordância. Sim, nós vamos unir os nossos corações e concordar. Mas concordar baseados em quê? Na vontade de Deus, na palavra de Deus. E isso, por que eu entro nesse fundamento? Porque isso é um divisor de águas. Porque eu posso discordar da tia Ruth em N situações. Eu posso discordar da profetisa Márcia em N situações. Mas no que concerne a palavra de Deus, isso é algo que nos une. Então, vou dar um exemplo simples. Nós estamos vendo uma tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul. E o que a palavra diz, por exemplo, chorai com os que choram. Então, nós unimos o nosso coração e oramos em favor das pessoas que estão no Rio Grande do Sul. E aí eu vou entrar num ponto um pouco polêmico, mas é só para você entender, meu objetivo não é a gente se enveredar por isso, até porque a gente tem muita coisa para tratar, mas você vê às vezes as pessoas brigando na internet, porque, não, é juízo de Deus, tem que ser pior, tem que isso, tem que aquilo. Ah, isso aconteceu por causa disso, daquilo outro. As pessoas estão tentando criar teorias acerca do que está acontecendo, do porquê está acontecendo, quando nós temos algo que nos une, que é uma direção bíblica. Chorai com os que choram. Nós temos que nos compadecer dos que sofrem. Nós temos que orar pelas pessoas que estão chorando seus mortos, que estão com as suas casas completamente destruídas, que estão morando em abrigos e em outras situações que não... uma tragédia que não temos proporções anteriores na história do Brasil e que nós nunca vivenciamos, né? Pelo menos eu acredito que nenhum de vocês tenham vivenciado algo semelhante, até porque em termos de Brasil, é praticamente um estado inteiro afetado, né? Então, o que eu quero dizer com isso é, a palavra de Deus é clara. Qual deve ser o nosso posicionamento como igreja? E aí, quando nós temos o entendimento do que a palavra de Deus diz a esse respeito, nós unimos o nosso coração e nos voltamos em oração nesse sentido. E por isso, os nossos conflitos, as nossas perspectivas pessoais, os nossos achismos caem. Ao menos é o que deveria acontecer. Então, nós precisamos compreender isso. Sempre que você estiver diante de uma situação, de uma realidade, em que você for convidado a interceder, ou mesmo que você não for convidado a interceder, mas você visualiza aquela situação, você tem que se perguntar: o que a palavra de Deus diz acerca desse assunto? Qual deve ser o meu posicionamento? E quando você tem uma direção ou uma orientação bíblica sobre aquilo, você vai nortear a sua oração em cima disso. E, nesse sentido, o corpo de Cristo tem, ou ao menos deveria ter, a mesma compreensão, para que a oração seja concorde. Tudo bem? Então, a gente precisa entender que quando nós oramos juntos, eu costumo dizer, né, e eu vou ser aqui bem simples com vocês na minha fala, eu achei muito interessante que nesse material que nós estamos utilizando como base, o autor diz que a oração em concordância faz com que haja um princípio de multiplicação e não de soma, porque não são apenas duas orações juntas, né, mas algo potencializa, algo cresce, algo expande, algo se torna extraordinário. E eu falo assim porque é algo que me move há muito tempo. Quando a gente lê em Atos, capítulo 1, a perseverança da igreja unida em oração, logo que Jesus ascendeu aos céus, né, até que
acontecesse a manifestação do Pentecostes, e nós estamos nessa janela, diz que eles estavam unânimes em oração, e a palavra no original que aparece lá, eu sempre falo isso, é homotumadon, que é quando, a mesma palavra utilizada quando numa orquestra se alcança um som perfeito, se alcança um nível de uma frequência só. É engraçado que alguns autores, alguns pregadores têm falado muito sobre isso, como o Bispo J.B. Carvalho, por exemplo, sobre estar na mesma frequência. Então, quando a gente se une em oração, em um só coração, tomando a palavra no português, no concorde, com o coração junto, alinhados à palavra de Deus, com aquilo que Deus fala acerca de um determinado tema, essa unção, essa oração é potencializada, o poder alcança o seu nível elevado e a gente entra numa frequência que transcende a frequência terrena. Eu não sei se você já vivenciou isso, ou se você já experienciou, já viu isso acontecer com alguém, mas por vezes isso já aconteceu comigo, de começar uma determinada oração e a gente está orando junto, seja na oração de concordância ou em outra maneira que já já a gente vai falar sobre isso, mas parece que eu vou usar uma expressão que é usada no meio secular, mas só para você entender o que eu quero dizer. Parece que você é energizado, parece que você sai do 110 e vai para o 220, porque você é contagiado. Essa frequência da igreja concorde em oração, ela te revigora, ela te renova, ela te ativa de um jeito, que às vezes você está orando assim, igual um gatinho. Senhor, em nome de Jesus. Daqui a pouco parece que você vai virando um leão. E é isso. Quando a gente ora em concordância, parece que todos nós somos incendiados por essa chama. E foi isso que aconteceu com a igreja em Atos, quando a gente vê lá em Atos 1, depois você procura, quando fala sobre eles estarem unanimemente, quem tem o léxico de Strong, ou quem tem a Bíblia Concordância Strong no celular, ou mesmo na versão física, você vai observar essa palavra aparecendo lá, essa questão de concordemente, unanimemente. Tudo bem? E aí, gente, quando nós estamos orando em concordância, eu realmente acredito nessa plenitude. É interessante quando Paulo mesmo fala sobre isso, né? Sobre ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Eu acredito que quando a gente entra nessa unidade do Espírito, até mesmo as divergências e discordâncias que temos, elas são alinhadas pela vontade do Espírito. Por exemplo, eu posso ter uma divergência com a Elaine. Eu penso diferente, ela pensa de um jeito, ela pensa de outro, e às vezes, nesse momento, quando a gente entra nessa frequência de concordância, o próprio Espírito me convence, isso que você está pensando que é desse jeito não é exatamente assim. E ele fala para a Elaine, isso que você está pensando desse jeito não é exatamente assim. E aí a gente consegue entrar na mesma frequência, tudo bem? Então, o poder que há na concordância, e lá em Deuteronômio 32, versículo 30, diz assim: como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Deuteronômio 32, 30. Então você percebe perseguindo 1.000 e 2 não estão perseguindo 2.000. 2 estão perseguindo 10.000, porque a nossa força, quando estamos em unidade, é multiplicada, é potencializada, não é apenas somada. Tudo bem? E aí o que diz Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9? Melhor é serem 2 do que 1. Então, quando nós estamos unidos num propósito, as coisas fluem de uma maneira diferente. E existe até uma aceleração. Eu tenho um testemunho engraçado, talvez alguns de vocês mais antigos já tenham ouvido, desculpem, mas quando eu comecei a fazer faculdade, eu estudava numa universidade pública,
e N situações aconteceram, eu tranquei a matrícula, tentei voltar 3 anos depois, 2 anos depois, desculpa, aí acabou que eu não lembro o que aconteceu, não consegui, e passou o prazo, foi 3 anos depois, agora eu não lembro exatamente. Eu sei que 4 anos depois, eu estava muito em crise, e eu falei para o Valmer, eu sei que eu preciso fazer faculdade, e eu sei que eu já perdi a vaga, porque existe um prazo de retorno, né? Você não pode passar a vida inteira com a matrícula trancada e esperar um dia voltar. E eu sempre orava pedindo a Deus isso. E teve um dia, eu vou dizer exatamente para vocês entenderem o período de tempo, né? Uma segunda-feira, nós oramos juntos, Valmer e eu, nesse propósito, porque eu falei, eu vou fazer vestibular de novo, né? No meu tempo não era Enem, era vestibular. Vou fazer vestibular de novo e tal, porque queima no meu coração, eu sei que eu preciso fazer, e o Valmer também tinha essa convicção, e pagar eu não tinha condições, então vou prestar vestibular para alguma pública novamente. Isso foi numa segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, eu tinha ido ao dentista, o Valmer me ligou e disse assim, Mo, ligou uma professora com sotaque engraçado, dizendo que é da UFRJ, perguntando se você quer voltar a estudar. Eu não sei se você já ouviu, mas eu nunca ouvi alguém contar de uma diretora de uma universidade pública ligar para uma pessoa que tinha parado de estudar 4 anos depois. Eu não ouvi de ligarem para uma pessoa voltar a estudar 1 ano depois, nem 2 anos depois, nem 3 anos depois, quanto mais 4 anos depois. Porque, pela norma, eu só tinha até 3 anos para voltar. E eu confesso para vocês, é óbvio que a gente vai amadurecendo, tá, irmãos? Isso foi há muitos anos, eu não tinha maturidade. Eu falei, não é possível. O diabo ouviu a oração, hoje eu já tenho outro entendimento, por favor, estou falando lá atrás. O diabo ouviu minha oração e ele está debochando da minha cara, porque isso não é verdade. Aí, quando eu cheguei em casa, fui pegar os dados com ele, eu falei, gente, não é possível. Falou tudo direitinho e tal, só que eu não conhecia essa professora. Aí falou, ó, se você quiser voltar, você vai lá na secretaria acadêmica e dá entrada no processo para reativar sua matrícula. E quando eu fui lá, eu vi que era verdade, foi muito interessante, porque as secretárias da secretaria acadêmica, elas falaram assim, a gente não sabe o que deu na professora Gabriela, ela começou a remexer um monte de arquivo morto, aqueles arquivos antigos assim, e pegar a pasta de aluno e ligar. E eu pensei assim, a minha oração fez com que não só eu voltasse, né? A nossa oração fez com que não só eu voltasse, mas outras pessoas também tivessem a oportunidade de voltar a estudar. E foi muito interessante porque as secretárias falaram assim, não, esse caso é impossível, ela vai até mandar lá para a DRE, mas eles não vão aceitar isso não. E aí eu lembro que elas falaram assim, olha, se não aceitarem, se a matrícula não for reaberta até 31 de julho, não vai ser mais. Significa que foi indeferido e esquece. E eu lembro que todo dia eu entrava no SIGA, no Sistema de Gestão Acadêmica, e ficava vendo como é que a minha matrícula estava. E Deus, como é um Deus que tem prazer em nos desafiar em fé, a minha matrícula só se tornou ativa nos 45 do segundo tempo. No dia 31 de julho, eu entrei no SIGA e estava lá, matrícula ativa. Voltei a estudar, glória a Deus, concluí a universidade. Mas eu comecei a falar isso para vocês como um testemunho do que é orar em concordância. Aí você pode, de repente, pensar assim, poxa, mas eu sou sozinho na minha casa. Só tem eu de cristão, mas certamente você tem um parceiro de oração. Deixa eu explicar uma coisa para você que eu aprendi num curso da Casa de Oração e foi muito interessante. É uma coisa simples, mas um escritor que escreve na área de oração e tudo mais, o Alan Hood, ele fala sobre isso, sobre a comunhão dos corações ardentes. Ele disse assim, os discípulos no caminho de Emaús andavam juntos e o coração deles se aqueceu. E eles juntos viram o Senhor. E eles juntos retornaram ao propósito. E aí ele fala, Deus sempre te
prepara parceiros de oração, pessoas que vão queimar o coração junto com você, vão arder em revelação como você. Então, ainda que você seja cristão e não tenha outras pessoas na sua casa que sejam, Deus vai te dar pessoas que vão falar no linguajar popular, vão fechar com você, para que você tenha sempre alguém com quem compartilhar os seus propósitos, estar orando em concordância acerca de alguma coisa. Tudo bem? Então, esse princípio de unidade foi um princípio que Jesus confirmou. Aí eu queria pedir que vocês, se puderem, abram as Bíblias, que eu sei que muitos estão com a Bíblia no celular, mas se estiver com a Bíblia física aí, em Mateus capítulo 16, do 16 ao 19, e deixa eu fazer uma observação, porque eu sou uma pessoa extremamente acelerada, sempre fui assim, então se vocês tiverem uma dúvida, vocês levantem a mão, porque se me deixar eu vou direto. Mateus capítulo 16, versículos 16 ao 19. Jesus nos ensina a partir de uma experiência, né, a partir de uma história. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Perdão, eu falei Jesus ensina a partir de uma história, eu quis dizer uma alegoria. Perdão. Espera aí. Consegui. Estava aqui. Então, Jesus nos mostra a figura da chave. E a chave é algo que abre e algo que fecha. Tudo bem? Então, quando a Bíblia fala sobre ligar e desligar, né, o Valmer sempre fala sobre isso, eu acredito que você já tenha ouvido, é um sentido contrário do que a gente imagina e do que muitas vezes a gente escuta os pregadores falando. Se você olhar, se você não tem, baixa no seu celular a Bíblia Strong. É muito legal porque você consegue ver as palavras no original. Ligar aqui é no sentido de prender, amarrar, proibir, atar. Desligar é no sentido de soltar, desamarrar, liberar. Isso significa que o que eu ligo nos céus é o que eu proíbo, é o que eu digo não vai acontecer. Por exemplo, tem alguém doente na sua família. E aí eu sempre bato nessa tecla, gente, vá ao médico, faça o acompanhamento, faça o que você está sendo orientado a fazer, mas declare em fé a saúde de Jesus sobre a vida do seu familiar e por aí vai. E você vai dizer, eu te proíbo enfermidade de se alastrar no meu corpo, de abater o meu filho, né, de gerar transtornos. Nós vamos declarar em fé, tudo bem? E, em contrapartida, desligar é liberar. Você está dizendo, eu libero a prosperidade sobre a minha casa, eu libero a saúde de Jesus sobre a minha casa. Desligar é nesse sentido. Aí você vai falar assim, tá, mas aí que diferença faz, né? Você pode usar a palavra que você quiser, mas a questão é, nós em Cristo temos autoridade para liberar e para proibir. Proibir escassez, proibir enfermidade. Nós precisamos declarar alinhado à palavra de Deus. Lembra que eu falava lá no início? Por que está acontecendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Não sei se é meramente um fenômeno climatológico, ou sei lá o que é, mas o que a palavra de Deus diz é: o desejo de Deus é promover avivamento, é restaurar, é curar pessoas, é trazer conversão. Então, ore chorando com os que choram, orando para que aquele território seja transformado, seja impactado, mas também para que o Senhor nos levante pessoas para serem resposta diante daquelas necessidades.
Eu vou contar uma muito engraçada, que eu tenho certeza que alguns de vocês vão achar graça, né? Quem lida com criança e acha graça de coisa de criança. Nós estávamos passando na Avenida Santa Cruz, na altura daqueles morros ali de Santíssimo, e tinha um morro pegando fogo. E eu sempre ensino aos meus filhos a orarem por toda a situação. Viu uma pessoa em situação de rua, ajuda de alguma maneira, mas ora por aquela pessoa. Viu uma notícia, às vezes a gente vê notícia de acidente na televisão, eu falo, vamos orar para aquela pessoa para ela se recuperar. Então, só que ela está chegando a uma idade que ela está começando a fazer uns questionamentos, e para quem não sabe, ela tem autismo, e os autistas são literais. Aí, muito engraçado, eu falei, vamos orar por esse incêndio para que ele cesse logo. Aí ela falou assim, orar? Você tem que pegar seu telefone e ligar para o bombeiro. Até parece que Jesus vai apagar o fogo. Na mente dela de criança, ainda mais entendendo literalmente. Eu falei, filha, certamente, eu falei, o lugar onde estava pegando fogo tinha casas próximas, né? Assim, relativamente próximas, aqueles morros que tem uma certa distância. Eu falei, certamente alguém já ligou para o bombeiro. Eu falei, mas existe algo que só Deus pode fazer. Eu estava explicando para ela que o possível nós fazemos e o impossível Deus faz. Eu falei, vamos orar para Deus preservar os animaizinhos de segurança, para o bombeiro conseguir chegar logo, para não chegar ainda em nenhuma casa. Aí ela ficou um tempão no carro e continuou pensando nisso. Aí depois ela, até agora não entendi. Jesus tem telefone? Ele vai ligar para o bombeiro? Não conseguiu entender. A Ju tá rindo ali, né? Porque sabe como é que a peça é engraçada. Mas a gente precisa passar esse entendimento, até para as crianças, a importância de exercermos a nossa autoridade, de nos unirmos em oração, de concordarmos acerca de algo. E por mais que, até para as crianças, algumas coisas sejam mais complicadas, ou no caso de alguém que tenha alguma limitação de compreensão, mas você está ensinando um princípio. Vamos orar juntos, vamos colocar o nosso coração junto por uma determinada causa, por um determinado objetivo. Algum tempo, né, é muito interessante também quando nós estamos numa janela de oração, envolvendo as crianças em oração, alguns já o fazem, né, mas outros que não estão sendo ativados a isso. O Senhor nos deu uma direção para Pentecostes sobre conectar gerações, e a gente tem estimulado para que os pais envolvam as crianças, né, nesses processos, nessa questão da oração e tal. E é muito importante mostrar exemplos, mostrar situações cotidianas, ou situações que elas compreendam que elas não têm algo que possa ser feito naturalmente, mas tem algo que pode ser feito espiritualmente. E eu realmente acredito que quando a igreja compreender o seu lugar de autoridade, muitas realidades serão transformadas. Eu amo quando o Salmo 2 fala, pede-me e te darei as nações por herança e os reinos da terra por tua possessão. Porque nós temos que fazer isso, reivindicar territórios. Hoje, eu não sei quem está aqui próximo, né? Eu sei que alguns estão mais distantes, até em outro estado, mas a gente ouviu muito tiro. E eu sempre, né, eu oro e eu ensino isso para as crianças, dizer, eu proíbo. Lembra a relação que eu falei para vocês sobre proibir, liberar? Eu proíbo a violência se estabelecer no nosso território, que a paz se estabeleça. Jesus é o príncipe da paz, Jesus governa nesse lugar. Às vezes a gente fala assim, né? A gente pode ter uma mentalidade como a da minha filha, uma mentalidade infantil, e dizer, uma oração, não, a gente tem que ligar para a polícia. Irmãos, o que eu falei, o que é possível a gente faz, mas o que é impossível só Deus pode fazer. Então, nunca se esqueça disso. Quando você estiver diante de um cenário, posicione-se em oração, não se cale, não silencie, não fique omisso. Você vai dizer, a igreja de Cristo está aqui, eu estou aqui, eu sou autoridade aqui.
Nós fomos chamados como embaixadores. Ele disse, pede-me, né? Numa referência a Cristo, mas isso se estende a nós, porque assim como ele é, nós também somos como representantes do reino. Eu digo, não aceito isso nesse território. E é assim que nós temos que nos posicionar. Então, ele nos deu a chave. E aí, vejam o que diz lá em Mateus capítulo 18, do 18 ao 20. Mateus capítulo 18, do 18 ao 20, diz assim, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, a Bíblia, mais uma vez, está falando conosco no sentido da concordância. E a palavra aqui no original é sinfoneu, que está relacionada à ideia de sinfonia. E aí, quando a gente pensa naquele som lindo. E é exatamente isso que o nosso Pai quer ouvir de nós. Ao invés de quando estivermos juntos, estarmos reclamando, murmurando, falando, olha como as coisas estão caras, olha como tudo está violento, olha quanto assalto tem, enaltecendo a obra das trevas, nós devemos usar os nossos lábios proféticos para trazermos à existência a realidade dos céus, aquilo que Deus já estabeleceu, aquilo que Deus já preparou desde a consumação dos séculos, a manifestação da igreja, porque o Espírito Santo está conosco todos os dias, para que não fôssemos órfãos, e nós entendemos quem somos filhos de Deus, entendemos que temos um Pai. Eu achei muito interessante que eu estava ouvindo uma palavra do pastor Luciano Subirá, e ele estava fazendo uma brincadeira, né, falando que quando ele vai nos lugares e olha coisas bonitas, obras da natureza, né, assim, belezas naturais, aí ele brinca com a esposa dele, meu pai que fez. Mas é verdade, e a gente tem que pensar, temos que ter, nós somos herdeiros com Cristo, e se Ele nos deu com herança, nós devemos zelar. Essa foi a ordenança de Deus, a incumbência que cada um recebeu de Deus, e esse papel continua sendo nosso. Nós temos que cuidar, nós temos que orar e também temos que fazer a nossa parte, exercermos a nossa responsabilidade, não só guardando em oração, mas também nos movendo naquilo que é possível, como no exemplo do telefonar para o bombeiro. E aí vejam, por favor, o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 23 e 24, capítulo 11, versículo 23 e 24. Diz assim, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, aqui nós vemos um exemplo da petição e oração, de crer para receber, que diz, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, entenda quem você é em Cristo e abra os seus lábios, como eu disse no início, para concordar com o que ele diz em sua palavra. A fé
não é um negacionismo. Não é dizer, olha, sei lá, você está com dor na mão e você diz, olha, não tenho dor na mão. Não, não é isso. Vai dizer, dor, eu te proíbo. Lembra? Por ir liberar, eu te proíbo. Você é ilegal. O corpo está à saúde de Jesus. Ok? E aí, o autor do material faz uma contraposição entre oração de concordância e oração uníssona. Quando nós estamos orando no coletivo, a gente pode utilizar as duas modalidades. Essa oração uníssona, ele também usa a expressão oração unânime. Eu prefiro oração unânime, por uma questão musical, eu acho que uníssono não se aplica bem. Seria o quê? Seria todos nós estarmos orando juntos sobre um determinado tema. Suponhamos que nesse momento eu digo para vocês assim, vamos orar pelo Rio Grande do Sul. E aí eu estou orando aqui, a Alessandra está orando ali, Daná está orando ali, Rodrigo está orando ali. Todos nós estamos orando na mesma direção, por isso é uma oração unânime, mas cada um com as suas palavras. Eu posso estar orando, Senhor, estamos órfãos do Rio Grande do Sul. O Rodrigo pode estar orando, Senhor, toma as equipes de salvamento, renova a força daquelas pessoas. A Alessandra pode estar orando, Senhor, envia provisão, cuida das pessoas. Outra pessoa pode estar orando, Senhor, consola as pessoas que perderam familiares. Todos nós estamos orando em uma só direção, mas cada um está usando as suas palavras. Mas em que então seria a oração de concordância? Concordância seria se eu dissesse assim, vamos orar agora sobre o Rio Grande do Sul. E aí eu falo, Pai, nós entregamos nas suas mãos as equipes de salvamento, os bombeiros, os policiais, o sei lá o quê, que estão agindo lá e vocês estão do outro lado. Amém, amém. Vocês estão concordando com o que eu estou dizendo. Tudo bem? Então eu vou repetir. A oração unânime é quando todos nós estamos orando ao mesmo tempo sobre um determinado tema, mas cada um está usando as suas palavras. A oração em concordância é quando eu oro e vocês concordam. É quando a Alessandra ora e nós concordamos. Tudo bem? Desculpa. E aí, qual é a importância da unidade? Vejamos o que está no Salmo 133, do 1 ao 3. Salmo 133, do 1 ao 3, diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Então a gente vê aqui a importância de orarmos em unidade. Muitos de vocês que estão aqui na aula, ou têm um envolvimento direto com o profético, ou um envolvimento direto com a oração, e certamente você já viveu experiência, porque eu já vivi essa experiência com muitos de vocês, de nós, orando juntos, sentirmos o fluir da unção, como eu disse antes, a ativação, essa sensação de que a gente está mudando de 110 para 220, porque existe uma liberação especial de Deus quando nós estamos nos movendo em unidade. E é tão poderoso que quando nós entendemos que quando nós alcançamos unidade e concordância, nós estamos nos aproximando do nosso DNA original. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando ele decidiu fazer o homem, o que ele disse? Eu vou fazer? Não. Ele disse, façamos. Deus, lá no original, na criação do homem, moveu-se pela concordância, dizendo, façamos. Agiu em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós nos movemos em unidade,
Nós estamos nos aproximando de quem fomos chamados a ser. Nós estamos nos parecendo mais com Ele, estamos nos tornando, manifestando a nossa semelhança com o nosso Pai. É por isso que precisamos crescer e avançar como Igreja de Cristo na compreensão da unidade do princípio da concordância. Vejamos o que está em Atos, capítulo 4, versículos 23 e 24. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Então você vê que aqui houve unanimidade. Agora, no versículo 31, ainda de Atos 4, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha que coisa poderosa, gente. Está orando em unidade, a ponto de sentir o lugar físico tremendo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, lembra que eu falei sobre essa questão da gente estar em unidade, da potencialização, de ter essa sensação de que você está subindo de voltagem? A Bíblia nos mostra isso. E aí o versículo 29 diz assim, ainda de Atos 4, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então, eles estavam orando em unidade, a igreja estava começando o processo de perseguição, mas eles foram encorajados e se tornaram intrépidos, se encheram de autoridade, não ficaram amedrontados, não ficaram acuados, porque foram cheios do Espírito Santo. Então, quando nós estamos em unidade, as coisas fluem de uma maneira diferente. E aí, gente, falamos sobre oração de concordância, falamos sobre oração unânime, que são maneiras da gente exercer concordância, tudo bem? Como eu disse, seja orando, uma pessoa ora e as outras concordam, seja, cada um está falando suas palavras, mas numa mesma direção. E agora a gente vai falar sobre oração de súplica. O que é oração de súplica? Oração de súplica é uma oração na qual uma pessoa pede alguma coisa. Só que diferente de uma petição, pode ser mais intensa e mais comovente. É engraçado que o autor chega a usar a expressão, é como se fosse o implorar a Deus. E eu vou falar para vocês, né, porque é uma oração fervorosa, intensa, e quando eu li isso, eu me lembrei de Ana. 1 de Samuel, capítulo 1, versículos do 10 ao 15, mostra que Ana, ela se colocou assim, chorando intensamente, angustiada. Ela chega a usar para o sacerdote ali a expressão com amargura de alma. Então, a súplica está relacionada a essa oração que é um derramar. E, por vezes, nós nos encontramos em situações da nossa vida, eu imagino que você, como eu, já tenha vivido isso em algum momento, ou esteja vivendo isso. Quando você está pedindo algo a Deus, mas chega um momento que você rasga a sua alma, que você se derrama realmente, a palavra é essa, você se derrama diante de Deus por aquela causa que você tem. Seja a conversão de um familiar, seja a transformação de uma realidade, seja uma situação de saúde. No caso de Ana, foi para abrir a madre, para que ela pudesse gerar um filho. E ela diz isso para o sacerdote, olha, na angústia da minha alma, na amargura da minha alma, é que eu estou orando. Desculpa. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, ele nos ensina acerca desse tipo de oração também. Vejamos o que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus
as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, as petições e também fala aqui da súplica, que é esse momento em que você derrama a sua alma, o seu coração ao Senhor, mas é importante ressaltar quando Paulo fala sobre a ação de graças, porque é muito difícil para a gente entender isso, mas eu já vivi uma situação que estava passando um momento difícil e eu, aos meus olhos, né, aquilo não tinha solução, não tinha resposta, e eu fui falando para Deus e eu chorei, eu estava muito angustiada por aquilo, eu comecei a colocar diante de Deus e eu falei, Senhor, depois daquilo tudo, depois daquela súplica, de toda aquela angústia, eu falei, Senhor, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor está intervindo nessa situação. Eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é meu Pai. E foi muito interessante que eu até compartilhei esse testemunho recentemente com uma pessoa, porque enquanto eu orava, eu só lembrava de um louvor que fala, seja o centro, seja o tudo. É um louvor antigo do Diante do Trono, acredito que vocês lembrem, né? E aí eu comecei a dizer, o Senhor está no centro, eu não estou no controle, eu não tenho como resolver isso, mas o Senhor está no centro de todas as coisas, o Senhor está no centro do universo, o Senhor governa tudo, o Senhor está no trono, o Senhor tem o poder sobre toda e qualquer situação, e eu já te agradeço, porque eu não cuido de mim mesma, o Senhor cuida de mim. O Senhor, eu comecei a falar aquilo. Irmãos, não deu nem uma hora depois. Eu recebi a solução para o problema. De onde eu não esperava, como eu não esperava, mas Deus interviu. E a gente precisa entender isso, a importância de apresentarmos sim as nossas petições. Quando você estiver triste, não, não negligencie ou não mascare as suas emoções. E eu não estou falando perante as pessoas. Eu não tenho que chegar e falar com a Ju, com a Júlia, com a Cris. Ah, eu estou mal. Ok, se você, né, se você estiver fazendo isso com o seu líder, com o seu discipulador, com um irmão de oração, mas o que eu quero dizer é que não é ficar falando para todo mundo, não é isso. Mas nós, às vezes, até mesmo no nosso momento de oração, que deve ser a nossa prioridade, a gente vai ler, a gente viu isso aqui, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E às vezes a gente tem a mania de reclamar da vida com todo mundo. E que bom ter amigos, que bom poder contar com a Ju, com o Rodrigo, com a profetisa Márcia, que vão te dar uma palavra de encorajamento, que vão te dar um abraço, mas a primeiro lugar em que você precisa lançar, como essa palavra diz, é diante de Deus. Diante de Deus. Ele deve estar em primeiro lugar. E aí, quando a gente faz isso, a gente derrama a nossa alma, e como eu falei, é não mascarar. É interessante que esse mês, né, nós estamos no plano anual de leitura da Bíblia, e esse mês nós estamos lendo Salmos. E aí eu pesquisei, até mandei no grupo das leoas, tem um médico, doutor Jonatas Leônio, ele escreveu um livro chamado Salmoterapia, porque o livro de Salmos, até muitos psicólogos falam isso, é um livro que ministra muito a alma, é um livro que cura, que restaura, e é muito interessante pensar que os salmos são canções que nasceram de orações, e tem salmos que você lê, o salmista dizendo assim, Deus, a minha alma está angustiada até a morte. Como eu queria que os meus inimigos acontecesse isso com eles. Aí a gente olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? É a Bíblia fazendo questão de mostrar para a gente, é Deus fazendo questão de mostrar para a gente em sua palavra que os nossos sentimentos não devem ser ignorados. Eles devem ser expostos diante de Deus da maneira certa, com a pessoa certa. Porque às vezes a gente não faz isso, eu vou usar uma expressão que o povo, né, da psicologia usa muito, às vezes a gente não faz essa catarse com Deus, que é botar para fora a alma.
Aí você fica com uma raiva contida. Escute isso, porque o Espírito Santo está falando isso. Muitos de vocês podem estar com uma raiva contida, com uma angústia contida, com sentimentos reprimidos, porque você acha que você não tem que falar disso com Deus. Quando a Bíblia fala, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Seja você diante de Deus. Dizer, Deus, eu estou triste. E eu vou falar uma coisa, não é pecado nenhum dizer para Deus o que você está sentindo. Eu quero compartilhar algo pessoal, porque o Espírito Santo está me direcionando nesse sentido. Eu tinha uma dúvida, eu sempre tive uma dúvida, porque a Bíblia falava assim, eu acho que eu já compartilhei, talvez nem todos tenham ouvido isso, né? Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Mas se você ler o livro de Jó todo, você vai perceber um monte de vezes Jó falando com Deus. Deus, eu fazia tudo certo. Eu ajudava o pobre. Por que isso aconteceu comigo? Você escolheu me castigar. Eu falava, gente, ele está falando tanto e a Bíblia diz em tudo isso Jó não pecou. Eu pensei, a conta não fecha, não estou entendendo. E eu sempre tive esse questionamento. Eu falei, Senhor, por que a tua palavra diz que em tudo isso Jó não pecou? E um dia eu ouvi o Espírito Santo em alto bom som. Pega a Bíblia tal, que aqui em casa tem um monte de Bíblia de estudo. E olha a nota de rodapé. Quando eu peguei essa Bíblia de estudo, o comentarista dizia assim, Jó não pecou porque não falou de Deus, falou para Deus. Não exatamente com essas palavras. E naquele momento, abriu o meu entendimento. Você quer ver uma coisa? Vê se não é diferente. Deixa eu pegar algum de vocês de exemplo. Vou pegar o Rodrigo, que está bem aqui no centro da minha tela. Imagina que eu chego para a Elaine e falo assim, Elaine, o Rodrigo é chato. Elaine, o Rodrigo é bobo. O Rodrigo é feio. O Rodrigo é isso, o Rodrigo é aquilo. E o Rodrigo sabe disso. Ele vai ficar chateado ou não vai? Com certeza. Eu estou falando dele. Mas se eu chego para o Rodrigo e falar, Rodrigo, deixa eu te mandar uma real. Olha o que eu acho de você. Eu acho isso, eu acho aquilo. Fiquei triste com você, porque naquele dia você agiu assim, assado. Eu estou sendo verdadeira, transparente, sincera, expondo o coração. Eu não estou falando dele. Então, Jó estava dizendo para Deus, Deus, eu estou triste, porque eu fiz tudo certo e coisas ruins estão acontecendo. É por isso que a Bíblia diz em tudo isso, Jó não pecou. Tudo bem, é um contexto da lei, mas eu estou falando para você entender que muitos vivem com sentimentos reprimidos, frustrados, às vezes até se desviam, se afastam. A quantidade de pessoas que se desviam por frustração, por quebra de expectativa, porque esperavam algo de Deus e aquilo não aconteceu da maneira que elas imaginavam. Qual deve ser o nosso posicionamento quando isso acontece? Derramar o nosso coração diante dele e dizer para ele o que a gente sente, o que a gente pensa. Aí você pode dizer, mas ele já sabe, porque ele sabe tudo. Mas Deus deseja que você manifeste para ele, que você diga para ele, eu quero abrir o meu coração, eu quero expor. É por isso que quando a gente olha os salmos, do 1º ao 150, a gente vê muitas vezes o salmista se alegrando, outras vezes se entristecendo, outras vezes expressando raiva, medo, tantos sentimentos. No seu momento de oração, não tenha receio de expor para Deus as suas súplicas. Derrame a sua alma diante dele. Bom, vejamos o que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor de quem? De
todos. Não importa qual é a posição, não importa a condição, não importa a religião, não importa. Nossa atribuição e nossa responsabilidade como cristãos é orar por todas as pessoas, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, não importa se eu concordo com quem está no poder, se eu não concordo. É minha responsabilidade como cristão orar pela liderança constituída, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, essa é a nossa responsabilidade como filhos de Deus, nos unirmos em oração por todas as pessoas, diante de circunstâncias que vemos, até mesmo diante de injustiças que vemos. Às vezes a gente vê uma autoridade cometendo um ato de injustiça, fazendo alguma coisa errada. Às vezes a gente vê notícia de desvio de verba pública, seja o que for. Nossa responsabilidade é orar para que haja transformação daquela realidade, para que aquela pessoa se arrependa, para que haja uma mudança de posicionamento, para que a justiça seja feita, por exemplo, para que o dinheiro volte para os cofres públicos, né? E aí, não tirando a parte do fazer o que é possível. Lembra do exemplo do bombeiro? O que é a nossa parte a gente faz, e o que é impossível Deus faz. Bom, vamos lá. Sobre isso que tratamos, sobre oração de concordância, seja ela unânime, seja ela uma pessoa orando, outras concordando, acerca da súplica, alguém tem alguma dúvida ou alguma consideração a fazer? Caso tenha, agora é a hora. Cleidinha está só no silêncio. E aí, gente? Não? Se não tiver, eu vou avançar. Ah, profetiza Márcia. Pode falar, querida. Eu só queria compartilhar, eu não sei se todos assistiram, o testemunho da pastora Natália. E algo assim tão poderoso acerca de oração é que ela estava no estado que ela estava, né? E ela não conseguia falar, ela não conseguia orar, ela não tinha forças. E Deus falava para ela, ó, escreve isso para que as pessoas orem sobre isso. E foi muito fantástico. Ela tinha um bloquinho e ela começava a escrever o que Deus estava falando com ela para orar. Eu achei isso muito maravilhoso, muito fantástico. Também relacionado ao que nós estávamos falando, né? Você está dando continuidade hoje. Eu estava falando na aula passada. E assim, eu fiquei muito emocionada, assim, muito maravilhada com a questão da oração no testemunho da pastora Natália. Quero incentivar quem não assistiu, assistir o testemunho dela acerca de oração. E dessa autoridade, dessa concordância, concordar com o que Deus está sentindo, do que Ele quer fazer, de como Ele quer fazer, para que a gente possa reproduzir e essa oração ser uma oração eficaz, né? Uma oração que vai prevalecer. É isso. Amém. Amém. É interessante, profetisa, você falar isso, né? Porque, para quem não sabe, a pastora Natália teve uma complicação pós-cirúrgica, e aí ela ficou internada numa situação muito grave, né? E a igreja se uniu em oração, pessoas do Rio, pessoas lá de Brasília, que é de onde ela reside, né? Então, realmente mostra o poder da unidade, porque o retorno dela foi realmente um milagre, né? Uma intervenção do Senhor. A gente também tem o testemunho da irmã Tânia, que também foi uma intervenção do Senhor, e tantos outros testemunhos que a gente escuta e reforçam para a gente a importância de nós nos colocarmos, né, para orar em unidade. E eu amo agora, em João 17, Jesus diz assim, não lembro exatamente o versículo, que eu sou ruim de endereço,
Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E Jesus fala do mundo reconhecendo a igreja, discípulos, né, a partir da lógica da unidade. E eu falo de uma coisa que sempre me emociona, porque eu sempre bato nessa tecla, eu volto nesse exemplo. Em 2020, no início de 2020, fevereiro, se eu não me engano, para ser mais exata, aconteceu o Descend, que foi um evento que houve em São Paulo, em 2 estádios, em Brasília, um evento de oração, de adoração, onde a igreja era conclamada a se manifestar em áreas da sociedade. E eu lembro, porque eu me converti em 94, né? Olha o tempo que eu tenho. Faz 30 anos, fez 30 anos agora em abril, que eu entreguei minha vida a Jesus. E eu lembro que eu chorava muito no estádio, porque por muitas vezes, quando eu ia para algum evento cristão, eu via sempre muita divisão, muita briga, e um fala de um jeito, outro fala de outro. E na plataforma, eu vi ministros de música, preletores, pessoas de visões diferentes, né, de entendimentos diferentes, mas que estavam ali dentro do mesmo ambiente, orando pelo Brasil, adorando, falando sobre a importância da igreja, se manifestar na sociedade, ser resposta. E eu chorava muito, porque nessa ocasião o presidente estava lá, e o presidente Bolsonaro estava lá, e ele foi chamado, né, para orarem por ele. E eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu me converti adolescente, eu nunca imaginava que ia haver um presidente se colocando para que a igreja orasse por ele, né? E por aí vai. Então, aquilo me tocou muito, como eu falei para vocês, eu já tinha tido a oportunidade de ir em estádio e ver as pessoas cantando acerca de uma determinada ministra de música. Fulana, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E é óbvio que quando essa ministra entrou, ela devolveu a glória para Deus de uma forma muito sábia, porque ela começou a cantar Jesus, 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 voltando os olhos, né, a atenção das pessoas para ele e não para ela. Mas, como eu falei, muito tempo de convertido, eu já tinha visto de tudo. E eu vi aquele estádio ali unido, como eu disse. Eu podia pegar, assim, um pastor pentecostal radical junto com um neopentecostal. Eles iam juntos e oravam pelo Brasil, e eu agradeci muito a Deus, porque eu falei, Deus, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso. Chorava, porque eu sou chorona. E aí, dias depois, eu vi uma publicação no Instagram de um padre, dizendo assim, eu fiz questão de ir ver o que estava acontecendo ali. E eu nunca antes vi evangélicos reunidos sem brigar por conta das suas divergências doutrinárias. Ali eu vi Jesus sendo glorificado, ali eu vi pessoas adorando a Deus, seja lá o que for. Então, alguém de fora, que não está dentro do contexto protestante, olhou e disse: a igreja ali estava reunida em um só propósito. E algumas pessoas dizem assim: ah, mas será que o Descende deu o seu propósito? Será que... E eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Ali, o tempo todo era dito para as pessoas: você foi chamado para cumprir o propósito, você é um adorador, você é uma pessoa que tem uma identidade em Deus para ministrar cura sobre a vida das pessoas, para exercer o reino, para adotar órfãos. Era trabalhado diversas áreas da sociedade, né, para que os jovens se manifestassem, porque principalmente era um evento voltado para jovens. Eu era uma das poucas anciãs presentes, mas eu fui para lá porque Deus mandou, gente. É uma história longa, Deus providenciou tudo. Fez bater na minha porta a passagem para ir, que dinheiro eu não tinha para ir. E aí eu olho para isso e vejo logo depois aconteceu a pandemia. De alguma forma,
aquele evento de unidade, movendo as pessoas em oração, entendendo o seu papel. Eu não sei quantas mil pessoas tinham no estádio de Brasília, nos estádios de São Paulo, mas imagina se cada pessoa ali, entendendo o seu papel, entendendo a sua manifestação, naquele momento em que as pessoas não podiam sair de casa na pandemia, que foi decretado lockdown um mês depois, praticamente. Se todos orando em concordância, ou pegando de uma forma mais ampla, o país todo, imagina agora, por exemplo, nessa situação do Rio Grande do Sul. Irmãos, é lamentável ver que quando acontece uma tragédia ou quando acontece alguma coisa, e vocês vão entender por que eu peguei o exemplo do Descende, parece que tem mais gente tentando polemizar, teorizar, criar discórdia, dizer isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é juízo, isso é castigo. Não, o Descende não era de Deus porque fulana que estava cantando se desviou. Não, não sei o quê. Irmãos, qual é o nosso papel? Nós lemos aqui, levantar orações por todos os santos. Levantar orações por todos os homens. Desculpa, falei por todos os santos. Por todos os homens. Então, como igreja, vamos nos unir em favor do Rio Grande do Sul, em oração, em favor das pessoas que sofrem, em favor do nosso território, a gente que está aqui. E quando nós temos um só coração, lembra da palavra concordar, ter um coração só? A Ju, lá em São Paulo, está unida a nós em oração pela realidade que nós vivemos aqui do tiroteio hoje, que até agora eu não sei onde foi, mas eu orei, não sabendo onde era, dizendo não à violência, declarando a paz sobre o nosso território. Esse é o nosso papel. O que é a oração da fé? Vocês já ouviram. Vamos resumir. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Está lá em Mateus 21, 22. Então, é oração que nós fazemos para mudar as coisas, para criar a realidade de Deus. É declarar aquilo que já foi estabelecido nos céus. Qual é a vontade de Deus? E aí, gente, eu bato numa tecla que eu sempre bato. Por que esse ano a gente está estimulando a igreja a ler a Bíblia? E aí você pode dizer assim, mas eu parei. Começa agora, não tem problema. Nós estamos em Salmos. Baixa um aplicativo Bible Journey, que tem lá os capítulozinhos do dia. Não tem problema, começa hoje. Continua. Depois, quando terminar, você vai lá para o início e dá sequência. Porque como nós podemos nos apropriar da nossa herança se nós não conhecermos os termos do testamento? Porque o testamento diz para o herdeiro o que é dele. A Bíblia, não por acaso a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, nós temos uma herança em Cristo e muitos de nós não conhecemos qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar. Nós temos que nos posicionar. Oração em fé é declarar aquilo que Deus diz a respeito de uma determinada situação. Oração de consagração. Jesus orou assim, está lá em Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Tem uma frase que eu gosto muito, que até o pastor Luciano Subirá costuma falar também, né? Que oração não é para eu convencer Deus do que eu quero que ele faça, mas para que ele me mostre o que ele está fazendo, ou o que ele quer que eu faça. Porque às vezes você chega na oração diante de Deus, cheio de razão. Deus faz isso, Deus faz aquilo, né? Às vezes a gente chega achando que a gente que está no controle. E aí ele baixa a nossa bola e diz, não, peraí, eu que estou no controle. É assim que você tem que se mover, é assim que você tem que falar, é assim que você tem que calar. Então Jesus nos mostra aqui. E ele fez questão, a Bíblia faz questão de relatar esse exemplo, para nos mostrar que existem situações que o Pai vai nos dizer, essa não é a minha vontade para você. Você está brigando por isso, mas não é o que eu quero para você.
Terceiro, oração de louvor e adoração. A Bíblia nos mostra lá em João 4:24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, existe algo extraordinário quando nós nos movemos numa oração de louvor e de adoração. Quando a gente para, porque sejamos bem sinceros, normalmente a gente chega diante de Deus para orar com a nossa lista, nosso pedido. Senhor, toma isso, faz aquilo, opera aquilo outro, eu preciso disso, fulano precisa daquilo. Mas imagina o que é para Deus quando nós chegamos diante dele para adorá-lo. Para aqueles que têm filho aqui, é como quando o seu filho chega para você, te abraça, te beija, aí você pergunta assim, quer o quê? Não, mãe, só vim aqui dizer que amo você. Como fica o nosso coração tocado? Assim é Deus. A profetisa Márcia sempre usa, né, como referência um salmo que fala beijai o filho, ela sempre fala beijinho, Jesus. Sabe? É a gente chegar diante dele e dizer assim, eu estou aqui para te demonstrar a minha afeição, demonstrar que eu reconheço quem o Senhor é, demonstrar que eu te amo, que o Senhor é importante. E eu sei que nos momentos de tempestade é muito difícil passar por isso. Mas eu quero te dar uma tarefa de casa. Leia o Salmo 27. O Salmo 27 começa com o salmista num momento de crise, num momento de dificuldade. E ao invés dele dizer, Senhor, me livra dos meus inimigos, e dá lugar ao desespero, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar. Gente, ele sai, ele chega no momento de oração no meio da crise, mas a alma dele se aquieta e ele começa a contemplar o Senhor. Então, quando a gente se dispõe nesse movimento de louvor, de adoração, a gente tira, porque a adoração envolve Deus estar no centro. E sejamos sinceros, às vezes a nossa vida de oração, quem está no centro? Os nossos problemas, as nossas crises, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Mas quando você chega no seu momento de oração, e até lava a sua alma, como eu falei, os salmos mostram isso, as pessoas derramando sua alma diante de Deus. E você sai desse lugar de crise, como acontece lá no Salmo 27, e você começa a dizer, Deus, eu quero ver a tua face, eu quero ver quem tu és, eu estou aqui para dar um beijinho na tua face, como diz a profetisa Márcia, eu estou aqui para dizer que te amo, que o Senhor é tudo que é de mais importante. Você está tirando o problema do centro, está colocando Deus no centro. Quarto, oração de entrega. 1 de Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar. Quantas coisas você não precisa lançar? Coisas que você está tentando mudar, resolver com seu braço, enfiar na cabeça de alguém. Se você pudesse, você abria a cabeça da pessoa e fazia entrar. E aí, quando você lança diante de Deus essa situação, o próprio Espírito Santo opera e trabalha. Aprenda a entregar a Deus. Oração em línguas. Quem fala em línguas edifica o seu espírito. Quando nós falamos em línguas, eu gosto de uma expressão que o falecido Miles Monroe, dizia sobre o download do céu, né? Não tem quando você está vendo um arquivo no celular e, por exemplo, no WhatsApp aparece lá uma setinha, e se aperta a setinha, aí daqui a pouco abre a foto, ou abre o documento, seja lá o que for.
Quando nós falamos em línguas, você ativa o download do céu. No seu espírito, verdades são comunicadas. No seu espírito, a paz é gerada. A Bíblia nos ensina a importância da oração em línguas. Isso aparece em 1 Coríntios 14. Vocês já viram isso em aulas anteriores. Então, cultive essa prática. Tire alguns minutos do seu dia, tire alguns minutos no seu tempo de oração para orar em línguas. Para aqueles que cantam, como a Julinha, por exemplo, né, outras pessoas têm essa prática, cante em línguas, adore em línguas. Vocês vão ver como a atmosfera vai mudando. Próxima revisão é oração de intercessão. Nós falamos sobre isso hoje. Nós lemos 1 Timóteo 2, do 1 ao 3, quando fala sobre orar por todos os homens, pelos reis, pelas autoridades. Então, o que é intercessão? É se colocar na brecha, né? O autor fala, é se colocar nesse lugar por uma situação que talvez ninguém esteja se posicionando em relação àquilo, mas você vai se colocar nesse lugar de oração para guardar aquela casa, aquele território, se posicionar como um instrumento do Senhor, realmente para aquela realidade ser transformada. E aí nós falamos hoje sobre oração de concordância, que é quando 2 ou 3 se unem em fé com um propósito específico. E às vezes a gente acha que isso é para acontecer só no ambiente da igreja, mas às vezes isso é importante que aconteça na sua casa. Às vezes a gente só faz isso na célula, mas se você tem alguém, como eu disse, né, um parceiro de oração, uma pessoa que, como os amigos que estavam no caminho de Emaús, os discípulos do caminho de Emaús que estavam ali, para você orar junto, para o coração ser aquecido, para que o Senhor ministre o coração de vocês. Se você tem familiares, se você tem uma esposa, ou tem um filho, ou tem um parente, alguém que possa fazer isso com você, amém. Mas vamos cultivar a prática da oração diária, cotidiana, nos lares, não só no ambiente da congregação. Desculpa. Vamos relembrar a questão da oração unânime. Em Atos 4, 23 ao 31, nós vimos a igreja orando unânime a ponto do lugar tremer e de todos serem cheios do Espírito Santo. Então, que nós compreendamos, como igreja, que é nossa responsabilidade conhecermos o que Deus diz, e eu bato de novo na tecla da leitura da Bíblia. Não é uma regra da igreja, não é uma ordenança minha, da profetisa Márcia, do apóstolo Vamos, seja do que for, não. É necessidade. A Bíblia é alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia nos sustenta, ela nos fortalece no momento da dificuldade. Quantos irmãos em países de perseguição não gostariam de ter um exemplar da Bíblia para ler? E nós temos acessível, não só a Bíblia em papel, mas no nosso celular, que a gente carrega para todo lugar. Então você trabalha, nos seus minutinhos de pausa no almoço, lê um capítulo. Esse plano de leitura que nós fizemos tem entre 3 e 4 capítulos por dia, quer dizer que é algo enxuto. Se você disser, eu não consigo, tenho dificuldade, eu tenho dislexia, eu tenho TDAH, não tem problema. Lê um capítulozinho, pega um capítulo só que seja, pega uma versão que tenha a linguagem de hoje, que tenha mais fácil compreensão, mas cultive esse hábito. O importante é, precisamos conhecer as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. Ele disse isso. Nós erramos não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Foi o que Jesus nos ensinou. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. E uma das maneiras pelas quais nós podemos conhecer o poder de Deus é nos movendo em oração,
para que o sobrenatural se manifeste. Entenda, somos seres espirituais, somos espírito. Nós habitamos num corpo, nós temos uma alma, mas nós fomos criados seres espirituais. O sopro de Deus em nós nos tornou alma vivente. E talvez a sua vida esteja sem fogo, sem motivação, sem ânimo, você esteja desmotivado, amortecido, desnorteado, sem perspectiva, porque você não está alimentando essa chama. E como nós alimentamos essa chama? Alimentamos essa chama com o nosso relacionamento diário, pessoal com Deus. Mas qual a importância, então, de orarmos em unidade? Porque quando oramos em unidade, nós vimos, não são orações somadas, não é poder somado, é multiplicado. 1 perseguirá 1000, 2 perseguirão 10.000. Entenda, quando você receber convites de oração, na sala de oração, na igreja que você faz parte, na base que você faz parte, né, que alguns não são aqui, não congregam aqui conosco, participe, interaja, esteja lá, esteja por inteiro. É nossa responsabilidade, como corpo de Cristo, nos movermos em unidade. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Jesus diz, quando concordarem acerca de algo, vamos nos mover no princípio da concordância. Você que é casado, estabeleça metas da sua família, ore junto com a sua esposa, com o seu marido. Ele não é cristão. Se você tem algum filho que seja cristão, faça isso junto com ele. Se você não tem algum familiar que seja cristão, como eu disse, Deus vai levantar certamente parceiros de oração. A pessoa que faz parte da célula com você pode orar com você em cima desses objetivos, acerca desses objetivos, mas não abra mão do poder que existe na oração de concordância. Escute uma coisa, eu falo isso com você baseado até naquele exemplo que eu contei da faculdade lá atrás. Desafie você mesmo. Faça um propósito de oração com alguém da sua casa, ou com algum amigo, com algum irmão em Cristo, com um companheiro de célula, sobre alguma meta que vocês desejam alcançar. Nós queremos ganhar 3 vidas para Cristo na célula. Ore em unidade sobre isso. Toda semana na célula. Nossa meta como família é terminar de pagar o carro, ou terminar de pagar tal coisa. Faça isso como família. Estabeleça isso como oração. Nossa meta é a conversão de fulano de tal. Faça isso como família. Você vai perceber que aquilo que às vezes você estava orando sozinho há muito tempo, quando você orar em unidade e em concordância, vai destravar muito rápido. E não se esqueça, o Senhor Jesus nos deu as chaves do reino. Nós podemos proibir e podemos liberar. Saiba quem você é. Você é filho, você tem autoridade. Jesus diz, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos fará dano. Jesus disse isso. Ele nos deu essa autoridade. E a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E se nós somos semelhantes a Jesus, assim como ele é, nós também somos. E esse deve ser o nosso posicionamento. Nós chegamos num lugar, nós transformamos realidades pela declaração de fé, pela oração de fé. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por estar aqui unidos. E a tua palavra diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos, nós estamos aqui unidos em oração. E ainda que estejamos separados fisicamente, estamos unidos em espírito. E concordemente oramos agora, para que assim como as águas naturais transbordaram no Rio Grande do Sul, que as tuas águas, as águas que fluem do teu trono, possam também
ser derramada sobre aquele território, para que vidas se rendam, para que vidas se convertam, para que aquele lugar, Senhor, não seja mais o mesmo, para que eles possam experimentar um pleno avivamento, para que corações se rendam a Ti. Nós oramos também, com base no que o Iago colocou, para que haja unidade, não apenas, Senhor, em alguns focos, em alguns territórios, mas para que a Igreja de Cristo no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina e também nos outros lugares do Brasil possa entender o poder que há na unidade. A tua palavra diz que reino dividido não subsiste. E nós oramos para que a igreja avance, compreendendo que juntos nós somos mais fortes, compreendendo que a unção desce quando nós nos colocamos, Senhor, em unidade. A tua palavra diz que isso é bom e agradável diante de ti. Nós te pedimos, Senhor, por cada pastor, por cada líder, por cada presbítero, seja evangelista, profeta, pastor, mestre, seja qual ofício for, seja apóstolo, que todos, Senhor, compreendam a importância de nos enxergarmos como um só corpo, para que o mundo reconheça que somos discípulos, para que o mundo veja, para que eles queiram, para que caiamos na graça do povo, como diz a tua palavra em Atos, para que eles queiram fazer parte desse corpo. Pai, nós oramos nesse momento também por cada uma das pessoas que estão atuando no socorro das vítimas, na assistência, nos abrigos, cada um que de alguma maneira tem cooperado lá, seja dirigindo, transportando carga, alimentos, agasalhos, seja qual for o trabalho que esteja sendo realizado. Nós oramos pelo renovo do Senhor. Nós sabemos que muitos já estão exaustos, seja pela luta, pela dificuldade emocional que a própria situação gera, mas também o cansaço físico. Nós pedimos que o Senhor toque em cada uma dessas pessoas. Nós oramos, Senhor, pelo conforto daqueles que perderam familiares, por aqueles que ainda têm familiares desaparecidos. Oramos, Senhor, como o Iago já falou, sobre a restauração da vida das pessoas. Pai, nós não compreendemos a dimensão disso, do que é literalmente ter a sua casa levada pelas águas. Mas nós cremos que há sempre, o Senhor é poderoso para promover restauração e para gerar nos corações esperança. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor, para que aquele povo reconheça o Senhor como a esperança, como o único e verdadeiro Deus, como a tia Ruth disse. Que em meio à dor e à dificuldade, essas pessoas possam encontrar o consolo do Espírito Santo e encontrar a salvação em Cristo Jesus. E possam ter a revelação da tua paternidade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Muito obrigada. Que o Senhor dê uma noite de renovo para vocês, uma boa noite de sono, em nome de Jesus. Tá bom? Beijos. Fiquem na paz. Ó, você que não está dormindo direito de noite, a palavra do Senhor diz: deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você está deitando na cama, vira para um lado, vira para o outro e não consegue dormir. Essa noite você vai dormir bem, porque a sua segurança está no Senhor. Amém? Deus abençoe você.